Decorreu no passado dia 25 de novembro, na reitoria da Universidade Nova de Lisboa, pelas 16 horas, a entrega de diplomas e de prémios aos novos licenciados e mestres do ano letivo 2008-2009 da Faculdade de Direito. É uma festa que se renova. Há 12 anos que esta festa se renova, mas procura-se que seja sempre nova. Um traço marcante desta escola, acho eu, é a alegria, a satisfação que as pessoas têm em nela participar. Os grupos são sempre diferentes. A grande satisfação de um professor, a principal retribuição do professor, é ele próprio renovar-se relativamente a cada uma das gerações. Elas são todas diferentes, são todas novas, são todas ótimas, que ninguém acredite que bons eram os antigos. Pelo contrário, as gerações vão sendo cada vez melhores. É pelo menos essa a minha crença. E aqui na Nova também essa preocupação é muito sentida. A oração de sapiência é uma matéria não científica, mas sim uma matéria, digamos, política da universidade. Porque na altura que nós vivemos, que é uma altura tão difícil para tanta gente, pode parecer um pouco destoante estar a falar de coisas extremamente abstratas e eu prefiro perguntar isto, que é uma pergunta comezinha, que o contribuinte pergunta: o que é que vocês estão a fazer por nós? E realmente nós, na universidade, que supõe-se que sejamos a maior concentração de massa cinzenta, se a massa cinzenta é importante para resolver as coisas, então nós devemos fazer alguma coisa. E eu resolvi falar disso, alguma coisa tinha que falar. Eu achei que era importante abordar o assunto do futuro baseado na história e em várias conversas peripatéticas que tenho tido aqui com o senhor professor da Faculdade de Direito, que tem a amabilidade de ser meu amigo, eu achei que era importante falar desta questão da relação das várias faculdades na Universidade Portuguesa e de uma certa forma, eu próprio também aprendo muito quando tento fazer uma reflexão para estes dias, dizer-vos que os problemas habitualmente não são tão novos como aquilo que possa parecer à primeira vista. O primeiro andamento tem a ver com o António Rendas e vou começar exatamente aqui. O primeiro movimento de algo que poderíamos chamar de reforma universitária encontra-se curiosamente registado numa obra de alta maturidade de um dos maiores filósofos da civilização ocidental, Immanuel Kant. É o Immanuel. Em 1795 escreveu um pequeno grande livro chamado O Conflito das Faculdades. O Conflito das Faculdades. Nunca imaginei que o mesmo Kant da crítica da razão pura pudesse ter proposto a primeira reforma universitária moderna ao denunciar os últimos resquícios do caráter sacro e politicamente dominado da universidade, mesmo numa era já fortemente racionalizada no começo da Revolução Industrial. A universidade medieval tinha 3 faculdades superiores, como já vimos e sabemos: a Teologia, o Direito e a Medicina. O Renascimento trouxe a novidade da ciência da natureza e do mundo físico, que se apresentava como campo de conhecimento ainda dentro da filosofia, no caso como filosofia natural. Então, o ensino das disciplinas científicas começou a organizar-se dentro das universidades, na nova Faculdade de Filosofia. Eu sempre tive a certeza que a filosofia era a principal culpada de tudo o resto. E aqui está uma confirmação. O conflito das faculdades é uma espécie de carta aberta ao rei Frederico Guilherme da Prússia, que foi o primeiro grande reorganizador institucional do Império Alemão depois das guerras napoleónicas. É fantástico como libelo, irónico e crítico. Aparentemente instado a se retratar após uma advertência do soberano, do seu patrão, em vez de pedir perdão, Kant analisa criticamente a estrutura do ensino superior do seu tempo. A verdade da Faculdade de Teologia era estabelecida pela divindade. A verdade da Faculdade de Medicina adivinha do princípio da autoridade. A verdade da Faculdade de Direito submetia-se à vontade do soberano. Kant argumenta com firme clareza que a verdade da Faculdade de Filosofia resultava do escrutínio científico do mundo e que, portanto, as faculdades inferiores deveriam ter como princípio não se ater à autoridade de Deus, dos velhos mestres ou do soberano para a definição da verdade. Em consequência, as faculdades inferiores tinham todo o direito de ser parte da universidade em um registro claro de autonomia em relação às faculdades superiores, tanto quanto perante poderes externos. O texto kantiano propõe uma reforma da instituição universitária para que ela deixe de obedecer a princípios religiosos e políticos e, enfim, se constitua como um espaço livre onde não haja poder externo, magister, soberano ou pontífice, para atestar a verdade, mesmo para as faculdades superiores. Ironicamente,
As faculdades superiores são aquelas que hoje em dia parecem ser muito mais independentes. Vejam como a questão da autonomia já aparece no primeiro andamento, ou no primeiro momento da modernidade da universidade. É de veras fascinante a centralidade e a oportunidade da contribuição filosófica de Kant ao tema da autonomia universitária. No sentido kantiano, autonomia quer dizer capacidade de superar tanto a tradição como o conservadorismo. Não são a mesma coisa, contribuindo para a destradicionalização do poder instituído na universidade. Trata-se essencialmente do compromisso com o novo, com aquilo que ainda não se fez, com a experimentação audaciosa de novas formas de pensar e agir. Não foi por menos que o eminente filósofo forjou a consigna da autonomia universitária em finais do século XVIII como saberem aude, saber ousar. E este ousar que eu acho que perpassa hoje na universidade, qualquer que seja o nível a que se coloque qualquer das suas faculdades, quer seja superior, quer seja inferior.